Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Tema da semana: o chamado profético de Jeremias. Que bom ter a sua companhia, estarmos juntos mais uma vez. Estamos começando mais um programa Lições da Bíblia e também estamos iniciando uma nova temporada. Vamos estudar nessa temporada um dos profetas maiores, o profeta Jeremias. Temos um novo guia de estudos e eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você, para nós aprendermos ainda mais as intenções de salvação que o Senhor tem para a nossa vida. Os nossos convidados de hoje, pastor Hamilton Menezes, ele que é diretor de comunicação para a região central da Igreja Adventista no estado do Paraná. Hamilton trabalhou aqui na Rede Novo Tempo e trabalhou nas rádios por muitos anos. Seja bem-vindo, pastor Hamilton. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Gaúcho de Miraguaí. Está no Google. Hamilton, eu tive o privilégio de trabalhar com o Hamilton quando eu cheguei na Rádio Novo Tempo, na 99,9, né, Hamilton? Novo Hamburgo ainda. Novo Hamburgo. Depois fiquei 6 anos em Florianópolis. 2002 mudamos para a Rede Novo Tempo em Friburgo, no Rio de Janeiro. Depois mudamos aqui para São Paulo. Foram 22 anos na Rádio Novo Tempo. Você ainda preserva o seu programa missionário que você tem? A Rede Maranata. A Rede Maranata. Há 34 anos. 34 anos. Tinha 17 anos, cabelos pretos, era um jovenzinho. Agora está um pouquinho diferente, Um pouquinho diferente, bem mais experiente. É verdade. Seja bem-vindo, é uma alegria ter a sua companhia aqui, viu, Hamilton? Olhando para você, eu lembro de Herê Rodrigues, Carlos Tim, um abraço para o Tim, que está lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Não posso esquecer. Carlos Fleck, Irineu, Koch. Adão Paulo Lopes. Rapaz, não podemos esquecer do Adão, né? Sim, os chefes, né? Nosso chefe, é verdade, né? Hamilton, é um privilégio, viu? Alegria muito grande. Pastor Marco Lamarques, que é responsável pela área do Ministério da Família para a região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo. Pastor Marcos, que está num período aí se dedicando ao estudo, está fazendo um doutorado. Eu estou trabalhando para concluí-lo logo, e o plano é que nesse ano já a gente conclua. Qual que é nós estamos trabalhando agora, o tema é o casamento do pastor adventista. É um tema bastante desafiador, mas muito importante, porque nós pastores hoje estamos vivendo numa época, num século extremamente movimentado de grandes mudanças, de grandes avanços e novidades intensas. E nós, pastores, continuamos com o trabalho, a responsabilidade diante de Deus e com a nossa família. Como que a gente faz para lidar com tudo isso? Administrar segundo aquilo que o Senhor propôs para nós. Então, é um trabalho assim que eu tenho feito com muito carinho e agradeço a Deus pelo privilégio. E eu tenho a certeza que vai contribuir muito. Louvado seja Deus por isso. E é lógico que a própria análise do casamento do pastor adventista, de alguma forma, vai beneficiar esse estudo para pastores de outras denominações que vão se deparar com a sua tese doutoral. O objetivo é esse, inclusive, pastor Gilmar, não tem hoje, no contexto do meu levantamento bibliográfico, não tem hoje um trabalho específico sobre isso. Você tem alguns aspectos do trabalho do pastor, enfim, até da ética, do relacionamento com a família, mas assim, especificamente a família do pastor, como que ele pode lidar no contexto atual, no contexto moderno. Espero que possa contribuir para a glória de Deus e eu possa ser útil para os meus colegas também. Amém. Que bom. Privilégio. E é bom estar com você aqui, com o pastor Hamilton também. Seja bem-vindo. Você estava nas 2 temporadas, nós estivemos juntos, Sim, estivemos juntos. Exatamente. Uma alegria, viu? Obrigado, pastor. Eu tenho a certeza, meu querido amigo, que ao abrirmos esse guia de estudos que sistematiza a palavra de Deus, ele nos leva à palavra de Deus, eu tenho a certeza que fará uma grande diferença em nossa vida. Nós vamos orar a Deus nesse momento, pedindo iluminação ao abrirmos a sua palavra. Hamilton, por favor. Vamos orar. Grande Deus e Pai, estamos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós
e queremos que Teu Santo Espírito, aquele que inspirou os escritores da Bíblia, agora ilumine o nosso coração, a nossa mente. Amém, Senhor. Queremos compreender e queremos, acima de tudo, colocar em prática em nosso viver diário. Fica conosco, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lembrá-lo que em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, nós temos um momento que nós chamamos de escola sabatina, onde nós nos reunimos em pequenos grupos para estudarmos o tema que nós abordamos aqui no Lições. Portanto, você é convidado a participar, se você deseja conhecer mais, compartilhar, em nossos encontros na escola sabatina. Diga ali, eu sou um convidado do Lições da Bíblia, que estuda o mesmo tema daqui, lá nesses pequenos grupos, ok? Você é o nosso convidado especial. Nesta temporada, queridos amigos, nós vamos estudar um personagem que particularmente eu tenho, assim, apreciação, né? A gente acaba simpatizando muito com a dor, com o sofrimento do profeta Jeremias. Antes da gente entrar especificamente neste primeiro estudo, que é o chamado profético de Jeremias, há um pequeno comentário para aquele que tem o guia de estudos, que explica uma expressão que originalmente ela é hebraica, né? E ela tem um significado muito especial. Mi e tan, quem dará? Está um pequeno texto de explicação, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar e compartilhar com o nosso telespectador. É importante, pastor, que inclusive era uma expressão muito usada por eles, né? Quem dera, quem dará, né? Quisera, de expectativa, de esperança, de solução. Tomara. De tomara, aquele entusiasmo. E Deus direciona essa mesma expressão quando Ele olha para o povo dele e vê a situação que eles estão vivendo, de afastamento, de desinteresse por Deus e de influências pelo paganismo, pela idolatria, influências dos povos que eles deveriam de levar para Deus, eles estavam, ao contrário, se distanciando de Deus e se aproximando. E Deus assim, quem dera que vocês me ouvissem, que vocês se arrependessem, quem dera. É Deus se colocando de uma maneira assim paternal e até se identificando com o ser humano, usando da mesma expressão, aquele sentimento de expectativa forte. Não é algo assim, quem sabe, né? Talvez, não. Quem dera que eles agissem, né, pastor? Porque o foco, então, não é a mensagem de juízo, de punição, mas, em realidade, o foco é que esta mensagem de juízo, de punição... produza resultado exatamente, positivo. Quem dera vocês se voltassem para mim, né? Vocês mudassem sua atitude. Aliás, Deus não está falando assim como que assim, tudo bem, se eles ouvirem, eu vou avisar. Vou passar avisando, vou colocar a placa lá de pare, ou volte, ou retorne. Mas não, Deus assim, não, eu estou falando porque eu quero. Aliás, eu acho que uma coisa que nós devemos destacar do livro de Jeremias, que pelo menos para mim foi muito forte, eu não sei para aqueles que estão nos assistindo se já conseguiram identificar isso, mas mesmo com tudo aquilo que Deus fala, e até palavras duras, e até previsões muito graves, eu vejo o livro de Jeremias como um livro de misericórdia. A graça está constante em cada página do livro. Você vê, pastor? Misericórdia. Inclusive depois, lá na frente, no chamado Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 22, Jeremias fala assim, 23, ele fala assim, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Um homem que viu o que ele viu, ele é capaz de falar isso por quê? Porque é exatamente isso que Deus é para nós. Por mais que nós sejamos até resistentes, e quem sabe, pastor Gilmar, se tem alguém nos ouvindo nesse momento, até questionando Deus ou lutando com Deus, e até tentado a pensar assim, será que eu tenho valor diante de Deus? Será que Deus se interessa por mim? Ou será que esses homens estão aí falando só para me avisar que eu posso ser punido, ou que Deus vai me castigar, olhando Deus de maneira amedrontada? Deus, quem dera que nós ouçamos a voz de Deus, porque Deus é misericórdia. Bom, eu creio que começar esse estudo dessa forma enche o coração da gente de
de muita alegria, porque a gente vê um Deus que está preocupado com todas as pessoas, em todos os lugares. Então a gente começa a tirar essa ideia, a gente vai ter um estudo até que nós vamos trabalhar um pouquinho. Parece que a gente tem um Deus no Novo Testamento e outro Deus no Antigo Testamento. Parece que o Deus do Novo Testamento é o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão, e o Deus do Antigo Testamento é o Deus da rigidez, da punição. Em realidade, começar esse estudo dessa forma como vocês estão abordando, mostra para a gente que Deus está preocupado com a nossa salvação. Vamos falar um pouquinho do profeta, do chamado profeta. A gente tem muitas informações a respeito de Jeremias, muitas informações a respeito do seu chamado, detalhes do seu chamado. Ele de alguma forma até se torna um tipo, né, prefigura a Jesus. Que informações são relevantes para o nosso telespectador ao abrir, talvez alguns estão abrindo a Bíblia pela primeira vez no livro de Jeremias? Que informações são relevantes para o nosso telespectador a respeito de Jeremias? Antes, eu estou dando uma puladinha aqui, porque daí depois eu volto para falar sobre as características do profeta, as funções do profeta. Podemos compartilhar algumas informações importantes? Bem, ele fazia parte da família sacerdotal. O pai dele era sacerdote. E por pertencer a uma família de sacerdotes, ele também era sacerdote. Mas ele era um jovem. Pelo texto, exatamente aqui descrito no primeiro capítulo, a gente entende que ele não tinha toda aquela experiência ainda, quando é chamado por Deus para uma missão tão importante. Então, ele tinha esse relacionamento próximo com as coisas de Deus. Então, a gente poderia dizer, o pai era um líder religioso, o sacerdote tinha essa função como líder religioso nesse período, e ele vinha já fazendo, isso se passava de pai para filho, então ele vinha nessa linhagem sacerdotal. Aliás, ele tinha esse título porque ele pertencia à família de Levi. Só os levitas. Os levitas podiam separados, e havia uma característica até física entre eles, porque eles representavam a Jesus Cristo, o sumo sacerdote, enfim, que fala no livro de Hebreus. Mas uma outra coisa, pastores, que eu acho assim impressionante, é que Jeremias, no sermão dele, no apelo dele, nas declarações dele, ele claramente chama o povo daquilo que a atenção deles para o externo e superficial para o interno e verdadeiro. Ou seja, daquelas atenções que a cultura fora da nação de Israel tinha, dos povos que eram influenciados pelo paganismo e que, de certa maneira, pareciam trazer uma vida melhor. Ele diz assim, deixem de olhar para isso, essa parte externa e superficial, e olhem para aquilo que Deus revelou para os seus pais no passado. E olha, interessante, ele falou assim, aquilo que é verdadeiro, vocês estão se iludindo. E eu vejo assim que hoje, na sociedade, nós somos muitas vezes distraídos por pretensos valores, pseudo-valores, que as pessoas impõem para nós como se fossem coisas importantes. Eu trabalho com família há quase 30 anos, eu vejo assim quantas famílias estão sendo sacrificadas hoje pelos excessos que, de alguma maneira, o contexto nós coloca, às vezes, assim como condição de felicidade, condição de valor, e nós estamos perdendo filhos, esposa, marido, a saúde, aí depois vai e gasta com um médico, gasta... Naquela época, Jeremias falou assim, parem de olhar para lá, olhem para aquilo que Deus diz, o assim diz o Senhor. Da mesma forma, naquele tempo, e mais intensamente hoje, pastor Hamilton, eu vejo isso de maneira muito forte, a nossa autossuficiência. E a gente vai ver agora, no chamado dele, esse reconhecimento dessa incapacidade. É interessante a gente observar isso. Eu queria até que vocês trabalhassem um pouquinho, porque o Guia de Estudos apresentou, ele era de Anatote. Está no capítulo 1 e o verso 1. Sim. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes, como mencionou o pastor Hamilton, que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Essa cidade foi designada por Josué como a cidade de habitação dos levitas, dos sacerdotes. Que eles receberam por herança, né? Exatamente. E há um detalhe bem interessante, que o Guia de Estudos faz uma alusão a um outro episódio
que aconteceu no reinado Finalzinho de Davi. De Davi. Davi já estava Salomão, velho, no né? começo de Salomão. Exatamente, que Abiatar apoia Adonias na conspiração contra Salomão, e aí ele se refugia agora em Anatote. em Anatote. Então, só para o nosso telespectador ter uma... Assim, esses dois textos é 1 Reis, capítulo 1, e 1 Reis, capítulo 2, verso 26. Só uma referência. Havia uma expectativa, quem seria o rei depois de Davi? Afinal de contas, Davi tinha uma penca de filhos. Quem seria o rei? E Adonias, ele se considerou o rei, achou que ele teria condições para isso. Então, organizou uma rebelião interna, usando o comandante do exército e o sacerdote. Só que havia uma promessa de Davi para sua esposa, Batseba, de que Salomão seria o rei. E aí o profeta Natã, juntamente com a mãe de Salomão, foram até o rei, e aí é empossado Salomão como rei de Israel. E aí, como consequência disso, Abiatar, ele perde o posto e é mandado de volta para Anatote. Para o exílio. E é interessante que essa cidade, pastor, ela ficava só a 4 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Não era muito longe, não. Praticamente dava para ir a pé, assim, em questão de 1h30, 1 hora, uma caminhada leve aí, dava para ir para lá. Mas ele ficou lá reservado porque foi uma punição. Ele não apoiou, ele como disse, se rebelou contra o povo. Mas assim, como líder espiritual, ele acaba não foi bom, porque ele não... Era uma traição. E na realidade ele não seguiu a orientação de Deus, né? Inclusive, esse... filho de Salomão, ele era muito parecido com Absalão, ele era muito formoso, ele assim de aparência assim que chamava atenção, e os outros se empolgaram quando ele tomou a frente, inclusive quiseram apoiá-lo por causa disso, né? Porque sempre se espera do líder religioso uma posição de fidelidade. E equilibrada, né, pastor? Exatamente, equilibrada e de fidelidade, exatamente isso. Nós vamos para o intervalo, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nós vamos para o intervalo e voltaremos já. A profecia de Deus foi cumprida na vida de Jeremias, da mesma maneira que foi cumprida no ministério do Messias, ou seja, aquela que se refere à destruição, mas também a que se referia ao plantio e à construção. Deus nunca deixou seu povo sozinho, nem mesmo seus profetas, da mesma maneira que ele estava com o Messias também. Deus sempre fez o melhor por eles. A atenção e interesse de Deus não diminuiu para com seu povo. Ser um profeta não era fácil, assim como não foi fácil o ministério de Jesus também. O profeta é uma testemunha de Deus. Portanto, não era sua tarefa encontrar uma posição em Israel. Não era sua missão influenciar pessoas para alcançar o seu próprio desejo. O profeta não tem que procurar um caminho. Ele deve andar nos caminhos que Deus mostrar. Jeremias e Jesus sabiam disso muito bem, que eles não estariam sozinhos nessa jornada, pois a promessa era que Deus estaria sempre com eles. A missão de Jeremias e também de Jesus era apenas de transmitir as palavras de Deus para o povo e seus líderes. Jeremias prefigurava o que Jesus encontraria centenas de anos mais tarde naquela mesma terra. Estamos de volta, esse é o programa Lições da Bíblia. Eu quero mandar um abraço para um casal que sempre está ligado no programa Lições da Bíblia. Um abraço para o Márcio Bevenuti e para a Bia. A Bia fica atenta e depois ela faz observações, viu? Pastor, olha isso, aquilo, né? Isso é importante. Um abraço, Bia. Deus continue abençoando essa família muito especial.
Amigos, podemos... eu dei para aquele que tem o guia de estudos e aqui acompanha, é como se eu fosse para o que está abordado no dia seguinte, né? Porque a gente estuda isso diariamente na nossa comunidade, e eu volto aqui para falar um pouquinho sobre a função do profeta. Depois a gente trabalha especificamente o chamado do profeta Jeremias. Quais eram as responsabilidades que o profeta tinha? E para o telespectador entender como isso era pesado, como isso era forte diante das suas responsabilidades. Ser profeta não era uma missão muito simples. Exigia determinação e muita coragem, além daquela ligação direta com Deus. E quando Jeremias é chamado, ele se sente incapacitado para a função, porque ele precisaria chamar o pecado pelo nome. E hoje em dia a gente muitas vezes acaba usando aquela figura de linguagem, o eufemismo, né? E não quer chamar o pecado como ele deve ser chamado. E às vezes a gente fala, ao invés de pecado, descuido, fraqueza, deslize, né? Vamos deixando a coisa um pouquinho mais suave, quando na verdade não deveria ser. E a missão de Jeremias, a missão de Isaías, Ezequiel e os outros era uma missão de um discurso contundente. E geralmente isso vinha de encontro, né? Usando ali o português, né? Isso vinha contra a postura dos líderes, né? dos governantes. Era um risco de perder a vida. Exatamente. Você estava desafiando autoridades, reis, governadores, liderança religiosa da época. Então você acabaria sendo segregado, né? Separado da sociedade por conta da sua missão. Eu acho importante, a gente estava falando de Adonias aqui, e até mesmo daquela sequência que vinha na história de Davi com Absalão, que se revoltou contra o pai, fez toda aquela revolução e traiu o pai, e fez aquela coisa toda, e depois Adonias seguiu o mesmo caminho, não agora contra Davi, mas contra o irmão Salomão. Veja o contraste desses dois homens com Jeremias. Jeremias, ele se colocou assim, porque a cultura daquela época, os mais velhos, eles deviam de ser respeitados, ouvidos primeiro. Primeiro tinha que se pedir licença. Olha, agora já terminou de falar, então agora eu vou falar. Posso falar? Eu sou o menos experiente. Jeremias falou assim, eu sou mais novo, como é que você vai me chamar? Quer dizer, é uma pessoa que reconhecia a sua limitação. Por outro lado, Jeremias era tímido, provavelmente retraído, e frequentemente ele lutava com intensos conflitos íntimos que ele tinha. No livro dele, em Lamentações, houve muito isso. Agora, o que Deus faz com uma pessoa dessa? No meio do povo, ele se coloca, e no poder divino, agora aquele tímido, aquele jovenzinho, falando até para homens mais experientes, vendo a sua limitação, não como rebeldia, não como Adonias, não como lá no passado Absalão, mas pelo poder e pela decisão e pela autoridade de Deus, ele se torna um herói do Senhor. E como você falou, pastor, no momento de idolatria, de pessoas obstinadas que estavam vivendo com desonestidade, com maldade, com paganismo sério. E nós depois, eu creio que nós vamos falar mais sobre esses detalhes, pastor. Mas o contexto... Eu gostaria de dividir com vocês aqui, com quem está nos assistindo, quem sabe alguém aqui que se colocou diante de Deus agora para ser fiel a Deus, seguir os princípios de Deus. Eu quero te dizer que Deus está do teu lado, mesmo que você pareça extremamente limitado, às vezes até incapacitado. Deus vai te dar condições de você entender a sua palavra, de você se colocar ao lado dele e até mesmo enfrentar oposições dentro da tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Jeremias enfrentou isso, até mesmo reconhecendo sua limitação. Se você for chamado por Deus, pastor, por um trabalho de desafios, pastor Hamilton, nós hoje somos pastores, às vezes enfrentamos grandes desafios, mas quantas vezes a gente tem visto a mão do Senhor claramente do nosso lado, nos capacitando, e você em casa, Deus está do teu lado e vai te capacitar a ser fiel. Porque mesmo que você faça uma advertência de uma forma carinhosa, de uma forma sensata, equilibrada, que era o que fazia Jeremias, uma advertência sempre é uma advertência. Incomoda, né, pastor? Exatamente. Então, se ele está falando para o rei que governa, olha, não é esse o caminho, vocês foram por isso, estão seguindo isso, aquilo está errado, o Senhor enviará juízo se a gente não mudar de atitude.
isso vinha de encontro e produzia uma reação. Ao invés de produzir uma reação de reconhecimento, pelo contrário, produzia uma reação de indignação. E é interessante também destacarmos que o juízo viria também sobre o profeta se ele não desse o recado certo. Bem colocado, muito bem bom isso, colocado. pastor. Você sabe que eu até ia sublinhar essa frase que está no guia de estudos. Se eles dissessem a verdade, as autoridades podiam matá-los. Mas se não transmitissem a verdade, o juízo de Deus podia vir também sobre eles. Era falar e falar. Tem que falar. Interessante que ele, aqui diz o comentário bíblico que ele começou por volta de 626, 627 a.C., no reinado de Josias. O povo passado por um reavivamento. Era um bom tempo ainda. Era um bom tempo. Só que ele depois pegou um período de extrema idolatria. Quer dizer, o profeta nem sempre vai ter tempo bom, vai ser assim, apoiado, vão aplaudir, vão bater nas costas dele, vai ter momento que eles vão até recusar a presença, e ele vai ser... É difícil chegar num lugar, as pessoas se olhar atravessado e falar, já chegou Jeremias aqui. Né? Já pensou esse sentimento de rejeição? É difícil. É porque, em realidade, quando... Vamos pensar aqui num líder religioso que chegue numa nova congregação. Tem aquele que olha e já faz o veredito final. Não gostei. O que mandaram para nós. Exatamente. Tem aquele que olha... É muito jovem, é muito velho, tem experiência, não tem experiência. Exatamente, e não é fácil para o indivíduo. Tem um que vai olhar e vai dizer assim, gostei, porque tem gente que gosta de graça, né? Sim. Eu digo assim, às vezes a gente gosta sem fazer força, né? Porque a gente tem que fazer força porque a gente tem que ir para o céu. É espontâneo gostar, né? Exatamente. E tem aquele que diz, eu vou esperar para ver o que é. Então, isso não é simples. Nossa, e você lidar com... Eu acho que, pastor, não tem coisa pior que rejeição. Você colocou um exemplo muito forte. A gente chegando... Eu, como pastor, eu comecei meu ministério com 20 anos. Quando eu cheguei no lugar, o pessoal disse, não, mas esse é o nosso pastor. Não tão novo. Aí eu disse, que bom, agora nós vamos ter um pastor jovem para os nossos jovens. É o que você disse. Mas tem hora que a gente fica assim meio... Um olhou para mim e disse assim, mandaram um menino para cá? Mandaram um guri para cá? Um guri. Mais ou menos que Jeremias era, né? Diante daquela cultura. Exatamente. Mas aí, além, não era só uma congregação, era uma nação toda. E não era só uma cidadezinha, o próprio rei, os líderes religiosos, os homens que eram tidos como referência na cultura religiosa. Disseram, mas quem é esse Jeremias para vir aqui falar? Mas segundo o pastor Hamilton comentou conosco, ou obedece a Deus ou faz. Ou fala. Não tem segunda opção. Eu aproveito para, antes da gente ir adiante, até dizer para o nosso querido telespectador que faz parte de uma comunidade religiosa, seja um apoio, seja um incentivo. Eu não esqueço, eu acho que eu devo ter comentado aqui alguma vez de uma pessoa que foi membro da minha comunidade, em algum lugar que eu fui pastor, que sempre olhava com muito carinho e dizia assim, pastor, não esmoreça, pastor, não esmoreça. Então, é legal a gente ter do nosso lado aquela que vai nos incentivar, que vai orar. Então, ore pelo seu líder religioso, ele tem ali uma função, ele tem ali, Deus o colocou com um objetivo, então, que você seja um apoiador. Pastor, só um detalhezinho. Por favor. Quem sabe nós estamos falando aqui para alguém que esteja enfrentando uma oposição muito grande por ter ficado ao lado de Deus, por ser fiel. Seja fiel. Jeremias, ele não teve um ambiente agradável, mas ele foi fiel. E no final do ministério dele, ele diz assim, o homem que espera no Senhor, que é fiel, ele é ajudado, ele é abençoado. Ficar ao lado de Deus, principalmente num mundo extremamente secularizado e materialista, não vai ser o melhor para você. Não é fácil. Mas vale a pena não desistir, mesmo que você seja um líder religioso ou que não seja, que seja alguém que está ajudando ou que decidiu ser fiel. Não desista. Ficar ao lado de Deus é a melhor escolha para você. Muito bem, pastor. Muito bem colocado. Eu queria considerar o chamado de Jeremias agora, especificamente, certo? Que se você tem aí, não tem o guia de estudos, mas tem sua Bíblia, Jeremias capítulo 1, dos versos 1 a 5, a gente tem detalhes bem interessantes, como o verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei,
e te constituí profeta às nações. Que detalhes seriam interessantes para a gente destacar aqui do chamado de Jeremias? Pastor, me chama a atenção o verso 4, quando ele diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Ele sabia, ele ouvia, ele reconhecia a voz de Deus. Ele sabia quando Deus estava falando com ele. E por que será, pastor? Ele tinha comunhão com ele. Exatamente. E esse talvez seja o maior desafio que nós, como cristãos do século XXI, temos. É saber ouvir a voz de Deus. É Deus que está chamando. Ele não confundiu as vozes. E há tantas vozes que nos chamam por aí. Só que Jeremias, ele disse: a mim me veio a palavra do Senhor. E a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Isso já aconteceu comigo muitas vezes, Deus dizendo: pare de pedir, vá lá e compre. Entre, não faça. Você tem que ter essa atenção à voz de Deus. Essa semana eu ouvi uma esposa de pastor e ela dizia assim: Deus falou para mim, comece a comprar as coisas, os sacos para ensacar a sua mudança. Eu não contei nada para o meu marido, ela estava contando para a gente. Uma semana depois, o marido recebeu uma ligação: você está sendo convidado para trabalhar em outro lugar. E ela contou para o marido: Deus já havia me dito. Olha só. Então, ela tem uma comunhão com Deus, ela reconhece a voz de Deus. E Jeremias, ele reconhecia a voz de Deus. Eu quero sublinhar uma colocação que você fez. Em um mundo que a gente ouve tantas vozes nos chamando, é desafiador. Tantas opções, tantas propostas. Quantas coisas nesse momento não estão chamando, quantas vozes não estão chamando o nosso telespectador para tantas opções. E eu acho isso aí que o pastor Hamilton falou é muito forte. Nós estamos vivendo uma cultura de que todo mundo tem razão. Toda opinião é válida. Nós estamos fugindo dos princípios. A verdade está com qualquer um. É o tal do relativismo, né? Exatamente. Nada é absoluto. Então, como é que você vai usar a Bíblia, a palavra de Deus, o assim diz o Senhor? Da mesma maneira que Jeremias definiu ou distinguiu a voz do Senhor, porque ele era um jovem, Sim. E como jovem naquela época ele também tinha as opções da idolatria dos outros povos que viviam ali perto, como nós temos hoje. A aproximação dele com Deus, não pelo fato só dele vir de uma família de sacerdote ou de estar sendo preparado para o sacerdócio ou para o trabalho de Deus, mas porque ele tinha era uma coisa dele, um relacionamento com Deus. Ontem a minha esposa, a Silmara, ela comentou comigo que leu num livro de conselhos para juvenis, ela leu a seguinte frase: Deus não precisa de pessoas extraordinárias para fazer trabalhos extraordinários. Deus precisa de pessoas disponíveis para fazerem trabalhos extraordinários. Eu creio que Jeremias foi um jovem desse. Se é um extraordinário, seja disponível. Disponível. E se você não se considera um extraordinário, seja disponível. E Deus vai te tornar um operador de obras extraordinárias. Vamos sublinhar essa frase aí? Vamos, pastor. Vamos sublinhar? Vamos lá. Porque eu sei que muitos dos amigos que assistem o programa anotam essas frases e compartilham nas suas classes. Deus não precisa. Deus não chama pessoas extraordinárias para poderem fazer trabalhos extraordinários. Deus chama pessoas disponíveis para fazerem trabalhos extraordinários. Quem está nos assistindo, nós aqui, podemos ser disponíveis para Deus, porque o fato de Jeremias ter sido chamado, como você disse, tremendamente, bem colocado, pastor, do ventre da mãe dele, consagrado, separado. Essa palavra tem a raiz se refere do santo, do santuário, para um trabalho específico. Já passou que responsabilidade? Agora, o que adianta Deus me separar, me consagrar no ventre da minha mãe e eu não aceitar? Né?
Deus dá a liberdade para você aceitar ou não. Livre-arbítrio. Exatamente. Exatamente. Jeremias não era obrigado a aceitar. Exatamente. Ele aceitou o desafio. Foi convocado pelo treinador dos treinadores. Identificar isso, né, pastor? Sim. Se ele não tivesse essa comunhão que você comentou com Deus, será que Deus está me chamando? E pegar agora esse trabalho, e esse povo aqui, idólatra, e todo mundo vai se levantar contra mim, eu não vou ser aceito. Tem que ter muita comunhão com Deus para saber disso. Mas depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre como foi a reação de Jeremias. Ok? Ok. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento. Esse é o programa Lições da Bíblia, o primeiro programa de uma nova temporada, onde vamos estudar o profeta Jeremias. Os nossos dois convidados, eu vou começar esse último momento já agradecendo, porque nem sempre no final consigo agradecer. Nós nos encontraremos no próximo programa, mas obrigado por esse primeiro momento. Pastor Hamilton Menezes, amigo especial, um gaúcho do coração, um privilégio, viu, irmão? Privilégio para a gente. E eu descobri que o Marco também é gaúcho, né? Também é gaúcho. De uma dupla de gaúchos hoje aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Marco, obrigado pela presença mais uma vez. É um privilégio, pastor, estar com vocês e com essa família aqui, pastor Hamilton, também um amigo, a gente não revê há muito tempo. Que Deus seja louvado. Que bênção. Vamos para nossas últimas considerações. Queria falar um pouquinho sobre a reação de Jeremias diante do chamado. Ouviu a voz, é a voz do Senhor, mas como reagiu Jeremias? Eu posso colocar um detalhezinho antes da gente falar, só para... Por favor. Eu creio que é um ponto importante de esclarecer. Essa questão que nós falamos no último bloco, que Deus chamou Jeremias do ventre da mãe e consagrou, que é tremendamente forte essa mensagem, não pode ser subentendido como predestinação. Porque muitas vezes a gente acha assim, Deus predestinou fulano para a salvação e ciclano para a perdição. Não, é uma presciência. Deus sabia que esse menino teria uma comunhão com ele, que escolheria a vontade dele. Deus sabe o que vai acontecer. Ele vê lá na frente. Já vê. É mais ou menos eu ver meu filho, bebezinho, engatinhando em direção à tomada para colocar o dedo na tomada. Eu vou falar para ele, filho, não ponha, porque senão você vai levar choque. Ele nem sabe o que é choque, nem sabe o que é isso e não sabe por quê. Mas eu que sou adulto sei que se ele colocar o dedo, ele vai sofrer uma dor intensa. Deus olha para nós e sabe o que vai acontecer lá na frente pelas situações, porque ele vê. Então, quando ele falou para Jeremias, ele disse assim, no ventre da tua mãe eu já te separei, foi assim, eu já sabia, eu peguei as tuas características e eu te escolhi. Eu achei importante, pastor, que a gente pode achar que Deus... O Hamilton até citou, ele tinha liberdade para dizer não. Assim como um dia você recebeu o convite para apresentar o Lições da Bíblia. Você tinha liberdade... Para dizer não. Sim ou não. Exatamente. E a gente tem na história chamados de profetas que não aceitaram o chamado. Né? E nós temos aquele que em determinado momento eu aceito o chamado. Ou que resistiu. Exatamente. Ou que inclusive resistiu. No tempo de Jeremias, né? Tinha falsos profetas lá, que foram chamados por Deus, mas ficavam falando só que o rei queria, que os sacerdotes, os outros queriam ouvir. Né? Eu creio que essa expressão que ele usou, é importante a gente sublinhar, a presciência divina, ela não invade ou não determina minha liberdade de escolha. Exatamente. A presciência divina é eu sei todas as coisas. Conhecimento, Deus sabe todas as coisas. Mas não invade minha liberdade para escolher. Você quer ler um texto, meu? Não, eu estou olhando para a história de Moisés. Você já está indo para as reações. É que eu vi você. Então vamos lá, por favor. Moisés, você tem o capítulo 4 do Êxodo, Deus tentando, o 3 e o 4, Deus tentando convencer Moisés a encarar a missão. E ele não queria, estava com 80 anos, não era um jovem como Jeremias. Mas ele não tinha disposição, foi colocando uma desculpa atrás da outra. E me chama a atenção o verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Deus perdeu a paciência com Moisés. É Êxodo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Até que finalmente ele é convencido por Deus e vai e faz o trabalho extraordinário que é incomparável dentro da Bíblia Sagrada. A insegurança de Moisés. Interessante que 40 anos antes,
Ele tentou fazer do jeito dele. Ele fez do jeito dele, foi e conseguiu pegar só um egípcio, ainda assassinou um egípcio, teve que sair correndo. Quer dizer, quando você faz as coisas do teu jeito... E fora da hora... Fora da hora e fora da vontade de Deus... não dá certo. Vai acabar enterrado na areia. Eu creio que essa lembrança é muito boa. Tem uma outra que o Guia de Estudo citou, que é Isaías, capítulo 6, verso 5, que é o chamado... Você quer fazer referência também? Isaías também estava vivendo uma situação bastante complexa, dentro de uma nação toda perdida, e ele se considera extremamente pecador para uma missão tão preciosa, tão importante. E ele diz, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não tenho condições. E quantas vezes a gente diz a mesma coisa, eu não tenho condições. E a reação de Jeremias? Eu vou, né? Mas ele se sentiu inseguro? Eu não sei falar porque não passo de uma criança. Agora, como que Deus fez nesses 3 casos que nós citamos, o pastor citou aqui? Moisés, Isaías e Jeremias. Como que Deus fez? Em todos os casos, Deus se manifestou e disse assim, eu estarei contigo. Isso, No caso de Moisés, até mandou o irmão dele mais velho com ele, né? Mas ele tocou nos lábios. Quando o ser humano reconhece a sua limitação e os seus desafios e se dispõe, é ali que Deus pega o disponível para fazer o extraordinário. O Guia até usou a expressão, né? O senso da própria indignidade e incapacidade. Não é fácil para o indivíduo ter o reconhecimento, né? De dizer assim, não, eu não sou capaz disso. Mas ele está reconhecendo, né? Não é algo medíocre, ele não está sendo medíocre. Exatamente. Ele está dizendo assim, não, eu tenho... eu me lembro quando eu comecei a correr, a me exercitar, e eu mal conseguia correr 1 quilômetro. Eu já dizia assim, eu não consigo correr mais 1 quilômetro. Não é a falsa modéstia. Não, eu sei que eu vou conseguir ali. Agora, hoje eu estou conseguindo correr mais, mas eu sei que eu tenho o meu limite. É reconhecer até onde eu vou. É para isso que Deus precisa que a gente se coloque nas mãos dele, porque ele sabe que pode fazer mais quando a gente reconhece até onde a gente pode ir. A gente precisa ir a Deus de coração vazio, de mente vazia, para que ele opere. A autossuficiência, orgulho, isso é abominável diante dos olhos do Senhor. Então, se você quer servir ao Senhor, quer ser um instrumento, vá vazio, deixe ele encher. E foi o caso de Adonias e de Absalão lá atrás, que a gente lembrou, né? Começaram errado. Exatamente. Com arrogância, com pretensão, sem seguir a vontade de Deus, né? Eu quero sublinhar a frase que o Hamilton disse agora, a autossuficiência e o orgulho são abomináveis ao Senhor, porque a gente precisa ir com a mente vazia. Dependência completa. Exato. Eu quero ler o texto da referência que você fez, do cuidado de Deus. Deus claro, disse, eu creio que é importante, são belos, os 2 versos são belíssimos. Capítulo 1 do livro de Jeremias, verso 7 e verso 8. Mas o Senhor me disse, não digas, eu não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor, junto com o chamado. E o Senhor tocou. Promessa. Quando Deus toca, pastor, o cego vê, o coxo anda, o morto vive, o homem limitado se torna um homem de obras extraordinárias. Eu acho que hoje nós precisamos, ministros do Senhor, homens e mulheres fiéis a Deus, do toque de Deus. E Deus toca porque não é simplesmente para dizer que Ele está preocupado, ou um ato de Deus simplesmente. Deus toca porque cristianismo é muito mais do que religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. E relacionamento, ele não é superficial, ele exige toque, abraço, compaixão. É experiência, misericórdia. Deus do universo tocando aquele homem jovenzinho ali. Será que Ele pode nos tocar hoje? Claro. Será que Ele pode tocar quem está assistindo a gente nesse momento agora? Tocar, mas tocar para fazer a diferença na nossa vida, para a vida nascer em nós. Muito, muito bem. Eu fico imaginando, pastor, quando ele fala do toque, fala de que vai estar com a gente,
Lá no finalzinho de Mateus nós temos a promessa, né? Eu imagino Deus colocando a mão no nosso ombro. Eu estou com você até o fim. Todos os dias, Promessa. até o fim. Isso é uma promessa, é uma garantia. Louvado seja Deus por isso, pastor. Muito bom. Amém. Eu quero ir para o último momento, antes só queria dizer que o Gui até usou uma expressão, é compreensível, é uma afirmação, é compreensível a relutância destes homens que em breve se tornariam profetas. É compreensível. Ser humano. Diante dos desafios que viriam, é compreensível esse tipo de reação. O guia de estudos vai concluindo aqui o estudo dessa semana com o que está descrito no capítulo 1 e o verso 11 até o verso 19. Em realidade, são as duas primeiras visões, né? Que é a vara de amendoeira e a panela ao fogo. Tá? Em realidade é só a primeira. Está incluído os dois aqui, 11 a 19, exatamente 11 a 19. Poderíamos dar uma breve explicação para o nosso querido telespectador? Eu vejo nisso, pastor, graça e perdão, ou juízo e punição. O que isso é? Livre arbítrio. Deus, ele não veio assim com aquela missão de dizer assim, olha, eu estou aqui só para avisar para vocês que eu vou destruir esse povo. Ele veio aqui dizer, olha, o caminho da idolatria vai ser sofrimento e morte, mas eu não quero isso para vocês. Vai vir do norte, mas eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês recebam a graça e o perdão, mas a consequência do pecado é juízo e punição. A primavera sempre vem depois do inverno. E as pessoas ficavam de olho na amendoeira. Floresceu, chegou a primavera. Chegou a primavera. Então Deus está dizendo, eu vou ficar atento, na expectativa de que vocês ainda vão mudar de ideia. Eu vou insistir, eu vou colocar todo o maquinário humano, né, todos os profetas para trabalhar em favor de vocês. Eu vou estar na torcida para que vocês se recuperem, para que vocês reconheçam o pecado e voltem para mim. Então havia esperança para o povo de Judá. E a intenção de Deus, né, pastor? Porque às vezes a gente olha para Deus e fala assim, Deus, ele vem para usar o chicote. Deus não quer isso. Ele quer nos salvar. E Jeremias foi chamado durante 40 anos por vários reis, ele falou desde o começo, depois avançou para esse objetivo. E quem sabe Deus está falando para nós hoje também, porque Ele quer que a gente aceite a graça e o perdão. É interessante que a palavra traduzida como amendoeira vem da mesma raiz do verbo vigiar ou velar. Então, eu até queria citar os dois versos aqui. Veio ainda a palavra do Senhor, capítulo 1, verso 11, dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Então, está lá, é a primavera, estava começando a florescer. Então, o Senhor, usando esta figura, essa ilustração, diz, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, nós temos as falsas profecias que eram apresentadas, que não se cumpriam, eram falsas, mas nós temos aqui uma promessa que Deus faz para Jeremias, que ele acompanharia e aquilo que ele estava dizendo, aquilo que Jeremias diria, ele veria cumprir. Se aconteceria, iria acontecer. A gente não tem aqui eu volto com as vozes, viu? Sim. Com a expressão vozes, viu, Hamilton? A gente não tem aqui um recado tão importante diante... Agora vamos falar de tantas vozes que às vezes as pessoas dizem que é a palavra de Deus. Para o nosso telespectador não tem... O que ele deveria fazer nesse momento? Mas eu ouço tanto que isso é verdade, e isso também é verdade, e todos às vezes usam a mesma fonte. A mesma referência, né? A mesma referência. Como ter esse discernimento? Essa capacidade de dizer, não, isto é a verdade, isto não é a verdade. Você tem que conhecer o Deus que você diz acreditar. Você tem que passar tempo com Ele. Você tem que orar, você tem que ouvir a voz dele através da palavra.
e de outras alternativas que ele utiliza para se comunicar com a gente. E quando eu olho para a história do povo de Judá e as mensagens proféticas de Jeremias, eu vejo Deus dizendo, olha, vocês semearam e vocês vão colher. Tudo é consequência da semeadura de vocês. Mas a história, no final, pode ser diferente. Eu vou ficar velando, vou ficar vigiando, eu vou ficar na expectativa para que vocês aceitem, para que vocês retomem o caminho certo. Eu acho ali que Jeremias, mesmo sendo a minoria, aquilo que você falou anteriormente, pastor, a comunhão dele com Deus e a sinceridade dele com Deus, dizer assim, Senhor, eu não tenho capacidade de ver, de saber, de dirigir, eu sou um menino, mas eu estou aqui. Aí Deus tocou nele, Deus lhe deu conhecimento, Deus lhe deu capacidade de entender e discernir entre todas aquelas vozes. Qual que é a voz do Senhor? Hoje você tem a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo que a inspirou, ele pode iluminar você a entender a palavra de Deus. Com tantas opções que nós temos hoje, e até questionamentos, e até, sugestões de enfrentamento da palavra do Senhor, porque nós vivemos num mundo de conhecimento, de alta tecnologia, de avanços das ciências assim. Por que eu preciso de um livro tão antigo desse? Mas aqui você tem referência para a tua vida, para a tua família, para a tua saúde, para o teu bem-estar, num mundo em que hoje está cada vez mais comum pessoas deprimidas, pessoas angustiadas. O assim diz o Senhor ainda continua sendo a melhor opção para a minha vida. Voltar, isso que vocês colocaram, né? Sempre estar ligado àquilo que a palavra diz, Sim. Aquilo que a Bíblia está dizendo, não o que a gente diz, né? Uhum. Eu gosto de mencionar, por exemplo, o guia de estudos, que ele sistematiza o que... Facilita o estudo. Exatamente, a palavra diz, é o que a Bíblia diz, porque a gente pode ter aí diante da gente tantas vozes, né? Eu queria sublinhar uma última frase que está no capítulo 1 e o verso 17, pós aquela visão de advertência, de juízo que viria do norte, viria de Babilônia, o juízo, que é o que Deus diz para Jeremias, tu, pois, cinge os lombos, ou seja, te prepara para a guerra. Nós todos teremos diariamente... Prepare-se. Exatamente, teremos cada vez mais, para sermos fiéis, teremos uma guerra, teremos uma luta, e é a palavra de Deus que vai nos sustentar, é a palavra de Deus que vai fazer com que a gente permaneça firme, que a gente tenha essa experiência. Quero agradecer muito a presença do pastor Hamilton Menezes, foi uma alegria, e do pastor Marco Lamarques. Quero agradecer. Pastor. Nos encontraremos no próximo programa. Tá bom? Ok. E quero agradecer a você que acompanha o programa Lições da Bíblia, você que está agora começando essa nova temporada, que esse estudo nos leve a irmos mais à palavra de Deus, entendermos ainda mais os planos que o Senhor tem para a nossa vida. E que você descubra na palavra o caminho para a salvação. Você pode entrar no nosso Facebook, você pode assistir ali os programas anteriores. Eu tenho a certeza, também o vídeo do autor, os comentários, eu tenho a certeza que será uma grande bênção para a nossa vida, mais esta temporada. Vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo por esse estudo. Pai do céu, obrigado, porque nós temos a Tua palavra. Amém, Senhor. Ela faz a diferença em nossa vida. Que cada telespectador seja abençoado com os momentos que nós vamos passar aqui. Amém, Senhor. Que a gente cresça. Temos uma guerra, temos uma luta, mas pelo Teu poder nós vamos vencer. Amém. Que o Senhor nos ajude, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.